O Titanic ele foi projetado por engenheiros navais em 1909 até 1911. E ele foi pensado para ser um dos navios mais luxuosos e mais seguros de sua época. Porém, logo na sua viagem inaugural, ele acabou colidindo com um iceberg. E por isso, em uma manhã de abril de 1912, o Titanic acabou naufragando, com mais de 1.500 pessoas a bordo. O que essa história quer contar para mim e para você hoje? Vamos conversar sobre isso? Fique com a gente! Meus amigos, quando você se encontra diante de problemas, como é que você os enfrenta? Como é que resolve? Que soluções você busca? São soluções verdadeiras, que de fato resolvem, ou soluções paliativas, falsas? Soluções equivocadas fizeram o Titanic afundar. Soluções erradas, traçando um paralelo, fazem o barco da nossa vida afundar. Vejam alguns paralelos. O Titanic afundou em sua primeira viagem na madrugada do dia 14 de abril de 1912, após colidir com o iceberg. 1.500 pessoas morreram nas águas geladas do Atlântico Norte. O que é que fez o Titanic afundar? Foi o iceberg? Ou foram as toneladas de água que invadiram o navio em poucos minutos? Ou teria sido o rombo no casco do navio? O Titanic, meus amigos, afundou por causa de falsas soluções. Isso mesmo, falsas soluções. A primeira falsa solução que acabou contribuindo decisivamente para o naufrágio do Titanic é a mesma solução que muitas vezes nos ameaça em nossa vida: a solução da autoconfiança. A sabedoria da Bíblia tem uma palavra preciosa sobre esse assunto. Quem pensa estar de pé, cuide que não caia. Autoconfiança, autonomia, autossuficiência podem nos afundar. Elas podem ser uma falsa solução para a nossa vida. Havia uma grande autoconfiança em torno do Titanic, uma falsa segurança que acabou se mostrando fatal. Uma fake news, na época, a respeito do navio espalhou a confiança de que ele era inafundável. O navio era grande, novo e imponente. Um engenheiro naval chegou a dizer: "Este navio nem Deus afunda". Construído com tecnologia de última geração, a grandeza e a imponência do navio encheram a tripulação da cabine de comando de tal confiança que eles não consideraram suficientemente o perigo dos icebergs.
Por conta dessa autoconfiança, a tripulação do navio não tinha treinamento suficiente para enfrentar situações como esta que tiveram que enfrentar. Por exemplo, os procedimentos de evacuação se mostraram cheios de falhas. Os tripulantes estavam mal preparados para uma emergência. 1.500 pessoas morreram. Não por causa do rombo no casco, em primeira linha. Não por causa das toneladas de água que invadiram o navio, mas por causa da autoconfiança em torno do Titanic, que acabou mascarando os inúmeros pontos fracos do projeto. Mas talvez você pergunte, autoconfiança não é algo bom? Não é algo necessário para enfrentar a vida? Sim, até um ponto. Até o ponto em que eu começo a achar que não preciso de ninguém, nem de Deus. Autoconfiança é prima da autonomia. E facilmente ela me faz achar que eu sou Deus e me faz brincar de Deus em minha vida. A autossuficiência, ela produz vidas autocentradas que só olham mais para si. E o mundo se torna um coletivo de eus. O único mundo passa a ser o meu mundo. A única razão passa a ser a minha razão. É um mundo no qual a gente come primeiro e reparte depois, se sobrar. É um mundo da polarização, da radicalização e do ódio. É um mundo de uma cultura crescente de cancelamento. Não concordou, a gente cancela. Cancela pessoas, cancela amigos, cancela escolas, cancela igrejas. Meus amigos, Deus não é parceiro do ódio que nasce da minha autoconfiança doentia. A autoconfiança, ela afunda navios, mas afunda também vidas, famílias e sociedades. Na última semana, nós participamos de uma conferência de plantação de igrejas em Campinas, São Paulo. Na volta, em algum lugar da BR-101, encontramos um outdoor com a seguinte frase: exagere no amor próprio. Falsa solução. Receita do fracasso. O que é que afundou o Titanic? O que é que afunda as nossas vidas, nossas famílias, nossos negócios? Além da autoconfiança, um outro fator que ajudou decisivamente no naufrágio do Titanic foi o comandante. Isso mesmo, o comandante do navio. O comandante do Titanic era Edward John Smith, um homem experiente no mar, o mais respeitado oficial da White Star Line e extremamente popular entre os passageiros da primeira classe, tendo comandado todos os maiores e mais novos navios da companhia desde 1904. Apesar disso, Smith se mostrou indeciso, inseguro e paralisado, falhando em dar ordens certas, deixando de organizar a tripulação e por negligenciar informações cruciais sobre a real situação do navio. Esperava-se que o comandante resolvesse a situação, mas ele fracassou. Entre 12 e 14 de abril, o Titanic recebeu diversos avisos de gelo vindo de outros navios. A maioria deles foi ignorado. Quando o navio já estava sendo evacuado, a maior parte dos barcos salva-vidas foram abaixados com menos da metade de sua capacidade total. Que falha terrível de comando que custou centenas de vidas. Por que é que 1.500 pessoas do Titanic morreram? O problema, meus amigos, ou um dos problemas, estava no comando. Quem é que comanda a sua vida? Quem comanda a sua vida é confiável? Em quem você confia? Seus bens? Seu conhecimento? Seu poder? Sua influência? Vejam o alerta da sabedoria da Bíblia.
Vejam o que aconteceu com a humanidade. Mesmo sabendo quem é Deus, deixaram de tratá-lo como Deus e se recusaram a adorá-lo como Deus, vivendo uma vida errada. Como resultado, a vida humana foi reduzida a um terrível estado de insensatez e confusão, e ela perdeu o sentido. As pessoas se fazem de sábias, mas na verdade são tolas e loucas. Trocaram a glória de Deus que sustenta o mundo por ídolos que nasceram em seus próprios corações. Entregues a si mesmos, desonram seus corpos entre si com relações vergonhosas, adorando e servindo a si mesmos e as coisas que Deus criou como se fossem Deus. Na realidade, trocaram a verdade pela mentira e passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez. Loucura total. Por esses dias eu caminhava pela rua e escutei um comentário. Ela só pode ser virginiana. E eu pensei, fala sério. Como se nos astros estivesse escrito algo. Como se todos que nascessem sob o mesmo signo fossem iguais. Nem todo virginiano é igual. Nem todo aquariano é igual. Todos são diferentes. Nós somos o que somos por causa da genética e da educação que tivemos. Você realmente acha que o horóscopo pode ser solução? Os astros, as estrelas ou alguma magia? Não seria melhor confiar naquele que fez os astros do que nos astros? Os nossos bens, meus amigos, são falsas soluções. Nosso poder é falsa solução. Nosso conhecimento é falsa solução. A solução está em Deus e na sabedoria de Deus que derrama em nós quando nós cremos em Jesus. A propósito, você sabia que há uma diferença entre conhecimento e sabedoria? Há muitas pessoas que têm conhecimento, mas pouca sabedoria. Há outras pessoas, por outro lado, que nem têm tanto conhecimento assim, mas são pessoas muito sábias. Um exemplo simples. O conhecimento me permite saber que tomate é uma fruta. A sabedoria me permite saber que, mesmo sendo uma fruta, não se coloca tomate na salada de frutas. Percebeu? O comando errado ajudou o Titanic a afundar. Comando errado faz a nossa vida afundar. O comando de Deus e da sabedoria do alto faz o meu barco navegar sem afundar, mesmo que em águas revoltas. O que é que afundou o Titanic? Vamos falar da terceira falsa solução. Cada um por si pode parecer uma solução interessante, mas é falsa solução. Aproximadamente às 1h30 da madrugada do dia 14 de abril, todos a bordo do Titanic já percebiam que o navio iria afundar. Às 2h05, o comandante fez a última inspeção pelo convés, liberou os oficiais de suas funções e anunciou para a tripulação: agora é cada um por si. E esse foi o fim. O navio finalmente afundou por completo, aproximadamente às 2h20 da madrugada. 2 horas e 40 minutos depois da colisão. Agora é cada um por si. Não seria isso que estaria afundando a nossa civilização? 3 pessoas discutiam quantos sexos existem. O que vocês acham? Uma das 3 pessoas dizia convencida: existem 2. Uma segunda pessoa, tão convencida quanto, disse: existem 3. A terceira do grupo levantou uma dúvida quando disse: estudos recentes dão conta que existem 32 variações sexuais diferentes. E se seguiu uma acalorada discussão, que só parou quando os 3 decidiram: que tal cada um ficar com a sua verdade? Cada um por si. Como pode a humanidade sobreviver, meus amigos, se cada um viver a sua própria verdade?
Esse é o caminho dos desencontros, da polarização, das falsas soluções. A sabedoria da Bíblia nos lembra que existe um Deus e uma verdade. O caminho da autoconfiança é falsa solução. Não exagere no amor próprio. Encontre em Jesus o equilíbrio e o amor de Deus acima de tudo e do amor ao próximo como a si mesmo. Quem que é o seu comandante? Não confie em quem não dá para confiar. Escolha a ajuda do alto ao invés da autoajuda. Cada um por si é naufrágio certo. Fale com Deus. Viva com Deus. Esteja entre aqueles que Deus usa para mudar o mundo. Uma reportagem falava de um morro em algum lugar do Brasil tomado pelo narcotráfico e pelas milícias da segurança. A reportagem dizia: os traficantes sobem o morro como mensageiros da morte. Falsas soluções. As forças de segurança sobem o morro semeando morte. Falsas soluções. Os cristãos sobem o morro levando vida, amor, evangelho, cura e salvação. Soluções de vida. Eu quero convidar você a fazer parte desse grupo. O que eu levo para casa? A espaçonave que levou os seres humanos pela primeira vez à Lua foi chamada de Apollo 11. No dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong, ao pisar na Lua, disse: um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. Antes disso, outras expedições prepararam esse caminho. Merece destaque a Apollo 8, lançada em 21 de dezembro de 1968. Ela foi tripulada por Frank Borman, Jim Lovell e William Anders. A Apollo 8 foi a espaçonave responsável pela primeira órbita ao redor da Lua. Ela foi a primeira na história da humanidade a deixar a órbita terrestre baixa e retornar. Os seus astronautas tornaram-se os primeiros humanos a testemunhar e fotografar aquilo que se chama de o nascer da Terra e escapar da gravidade de um corpo espacial. Na véspera de Natal, sob grande tensão e expectativa, veja o que se ouviu da Terra vindo da Apollo 8. Os astronautas fizeram a seguinte leitura, a seguinte declaração: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento de águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Alguns anos antes, quando o cosmonauta russo Yuri Gagarin foi para o espaço, ele declarou: eu não encontrei Deus. Meus amigos, não podia encontrar. Ele procurou no lugar errado. Soluções de verdade para as nossas vidas, para nossas famílias e para a humanidade passam por Deus e pela sabedoria da sua palavra. O restante é solução falsa. Eu convido você a falarmos com Deus. Senhor, Tu sabes que muitas vezes nós estamos diante de problemas, diante de dilemas.
para os quais precisamos de soluções. Livra-nos de soluções falsas, soluções que nascem na nossa própria autossuficiência exagerada, que nascem do comando errado, que nascem, Senhor, daquela nossa tendência, cada um por si, cada um com sua própria verdade. Ajuda-nos a Te conhecer, para que possamos encontrar as respostas em Ti e na sabedoria que vem da Tua palavra. É o que oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Dor constante, minha mente sem um farol. Eu só quero um lugar pra descansar. A minha bússola não tem mais pra onde apontar. E o tempo não passa. Tudo que eu tenho, uma certeza. Eu não descanso quando eu fecho os meus olhos. Um som de morte soa contra minha paz, transbordando o cálice do meu pranto. E não há lugar aonde descansar. Tua mente tão mais alta me faz sonhar o sacrifício, o princípio e o fim. Meu coração conhece e segue a Tua voz, a Tua sombra, o meu descanso, a minha fonte, uma certeza. Socorro no piscar dos meus olhos, a minha paz ouvindo o som da Tua voz e a Tua mão pra dissipar o meu pranto. És o meu lugar aonde descansar, o meu socorro no piscar dos meus olhos, a minha paz ouvindo o som da Tua voz e a Tua mão pra dissipar o meu pranto. És o meu lugar aonde descansar. És o meu lugar aonde descansar. Pois é, o Titanic afundou em uma noite escura e gelada, porque o seu casco rachou. Muitas vezes o barco da nossa vida também navega por noites escuras e geladas, mas isso não significa que o nosso final precisa ser igual ao do Titanic. Como ouvimos, a nossa história pode ser diferente.